Olá, meninas! Tudo bem? Me chamo Helena Andrade e tenho 72 anos. E eu preciso respirar fundo antes de começar, porque o que aconteceu comigo foi tão surpreendente que até hoje minhas mãos tremem só de lembrar. Eu sempre achei que, depois de perder meu marido, nada mais poderia me chocar. Mas naquele dia, ainda vestindo preto, com a casa cheia de vizinhos entrando e saindo, eu abri uma carta que não deveria ter sido minha, e naquele instante, minha vida inteira virou do avesso. Eu senti minhas pernas sumirem, o chão fugiu debaixo de mim, e eu caí ali mesmo, no meio da cozinha, sem ar, com um pedaço de papel que carregava a verdade que eu mais temi por 40 anos. Meninas, vocês não fazem ideia do peso que um segredo pode ter até o momento em que ele explode na sua mão. E antes de continuar, por favor, se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o nosso trabalho e me dá coragem para contar tudo o que vivia. Meninas, quando eu digo que tudo começou naquele dia na cozinha, eu não exagero nem um pouco, porque até então eu achava que já tinha enfrentado todas as dores que uma mulher podia carregar, mas nada me preparou para o que senti quando abri aquele envelope branco, simples, sem nenhum aviso, de que dentro dele havia uma bomba pronta para acabar com toda a história que eu mesma acreditava ter vivido. Lembro do cheiro forte de café recém-passado, misturado ao perfume das coroas de flores espalhadas pela sala, da movimentação constante dos vizinhos entrando e saindo, oferecendo bolos, abraços, palavras de conforto que mal penetravam a névoa de cansaço que me envolvia desde o momento em que Arnaldo caiu no pasto segurando o peito. Eu estava de pé, apoiada na pia, tentando manter o ar dentro dos pulmões, quando o carteiro entrou pela porta dos fundos e disse com uma voz neutra: "Senhora Helena, carta registrada para o seu marido." Eu não pensei duas vezes, só assinei e peguei o envelope, porque na minha cabeça devia ser alguma coisa burocrática do banco ou da veterinária da fazenda. Nada que pudesse alterar o estado miserável em que eu já me encontrava. Mas, assim que rompi o lacre e deslizei a folha para fora, meus olhos bateram no cabeçalho do laboratório de exames de DNA e eu senti como se alguém tivesse empurrado uma mão gelada dentro do meu estômago. Meu coração falhou uma batida. Minhas mãos começaram a tremer tanto que eu quase deixei o papel cair. Mas mesmo com a visão turva, consegui ler as palavras que mudaram tudo. Exclusão de paternidade para todos os indivíduos testados. Meninas, eu juro, naquele instante eu senti minha alma despencar dentro de mim, como se tivesse sido arrancada pelo vento. Eu repetia mentalmente aquilo, como se estivesse tentando me convencer de que tinha lido errado. Mas estava tudo claro, explícito, cruel. Arnaldo não era pai de nenhum dos meus 5 filhos. Meus dedos escorregaram na beirade do papel e eu me apoiei na pia para não cair, mas não adiantou muito porque, quando virei a página e encontrei o bilhete escrito com a caligrafia dele, aquela letra firme que eu reconhecia até de olhos fechados, meu corpo simplesmente apagou. Acordei com a voz aflita de Paula dizendo: "Mãe, pelo amor de Deus, a senhora está me assustando", enquanto ela abanava meu rosto com as mãos trêmulas e eu sentia o chão duro e frio da cozinha debaixo de mim, a cabeça latejando, o som distante de conversas e choros vindo da sala como se chegassem debaixo d'água, mas acima de tudo senti o peso fininho do papel dobrado no bolso do meu vestido preto, como se fosse um animal preso ali, pronto para escapar e destruir tudo ao redor. Eu balbuciei: "Não foi nada, filha. Acho que o calor me derrubou." Tentei levantar devagar e esconder o pânico que ameaçava borbulhar para fora do meu peito, mas Paula me segurou pelos braços, insistindo que eu precisava descansar, que não era hora de bancar a forte. E por um segundo, eu quase desmoronei no colo dela. Quase contei tudo ali mesmo, de uma vez, como se despejar a verdade me libertasse. Mas eu sabia que não podia, que não era o momento.
Mal sabia eu que nunca existe um bom momento para destruir a infância dos próprios filhos. Quando finalmente consegui ir para o quarto, fechando a porta devagar para que ninguém percebesse minha pressa, puxei o envelope de dentro do bolso com mãos tão trêmulas que o papel fazia barulho e sentei na beirada da cama que eu e Arnaldo dividimos durante tantos e tantos anos. Embora dividíssemos só no nome, porque a verdade é que desde 1990 ele nunca mais tocou em mim. Abri o bilhete com delicadeza, como se fosse um pedaço da pele dele, e li cada palavra de novo, dessa vez com a consciência clara, dolorosa, como se fosse a primeira vez. Helena, eu sempre soube desde o primeiro filho, fingi acreditar porque te amava e porque nenhuma criança tem culpa dos pecados dos adultos. Quando você lê isso, eu já vou ter ido. Conte a verdade a eles. O pai biológico é Rafael. Eu te perdoei. Espero que você me perdoe também. Quando terminei, o ar simplesmente não veio. Eu senti uma dor tão funda no peito que parecia que eu ia quebrar em duas partes e comecei a chorar sem som, como se estivesse tentando impedir que alguém me ouvisse do corredor. Chorei como não chorava desde o dia em que Rafael foi embora da fazenda, expulso por Arnaldo, carregando com ele todos os meus sonhos de menina, de mulher, de amante. Chorei porque aquele bilhete significava que o homem que viveu ao meu lado por quase meio século tinha carregado essa verdade sozinho, em silêncio, enquanto me olhava todos os dias no café da manhã, enquanto me chamava de Helena com aquela voz seca, enquanto ensinava os meninos a laçar o gado, enquanto dizia com orgulho, esse é meu filho, sem jamais revelar que sabia que não era. Chorei também, porque se ele sabia desde o começo, então todas as vezes em que ele me chamou de pecadora, todas as vezes em que ele me tratou com frieza, todas as vezes em que ele me fez sentir uma sombra dentro da própria casa, ele estava guardando uma dor que eu mesma causei. E por um instante, meninas, pela primeira vez na minha vida adulta, eu senti pena dele. Mas junto da pena veio medo. Um medo tão grande que parecia uma corrente prendendo meus pulsos, porque agora eu tinha a obrigação de contar tudo aos meus filhos, de olhar nos olhos deles e dizer aquilo que nenhuma mãe quer dizer. Vocês são frutos de um amor proibido, de um erro, de uma escolha que eu fiz chorando, de um destino que ninguém me perguntou se eu queria. Uma mãe carrega o mundo inteiro nas costas para proteger os filhos da dor, e eu teria que entregar a eles uma dor que ia marcar as vidas deles para sempre. A carta de Arnaldo queimava na minha mãe como se tivesse vida própria. Eu me levantei, caminhei para a janela e olhei para o quintal, onde meus netos corriam entre as árvores, sem saber que a história da família estava toda alicerçada numa mentira. Eu pensei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? E no mesmo instante senti no fundo do coração que o silêncio, o mesmo silêncio que me aprisionou por décadas, já não era mais uma opção. A verdade tinha chegado, e ela não ia embora. Meninas, vocês não fazem ideia do que é segurar nas mãos um segredo capaz de quebrar os próprios filhos. E esse foi só o começo. Meninas, quando eu fechei os olhos naquele quarto abafado, ainda segurando a carta de Arnaldo, minha mente me puxou de volta para o passado como se eu estivesse sendo arrastada por uma força invisível. E, de repente, eu já não era mais a mulher de 72 anos sentada na beira da cama, mas sim a menina de 15 que um dia teve a vida arrancada das próprias mãos, sem qualquer aviso ou piedade. Eu consigo lembrar com precisão, quase assustadora, da noite em que meu pai entrou no meu quarto, carregando nos ombros o peso da falência e no rosto a expressão derrotada de um homem que não tem mais escolhas e sentou na beirada da minha cama dizendo: Helena, arrume suas coisas. Amanhã você vai para a casa dos Duarte. Naquele instante eu senti o chão se abrir como um buraco, porque eu sabia exatamente o que aquilo significava. Casamento, compromisso, dever. E não com o homem que eu amava, mas com o irmão dele, o homem escolhido por interesse, por conveniência, por dívida. Eu gritei:
Não, pai, por favor, eu amo o Rafael, o senhor sabe disso. O senhor sabe que eu e ele... Mas minha mãe entrou no quarto e me abraçou pelos ombros. Não com carinho, mas com pena. Como quem abraça alguém para segurar, não para consolar. E sussurrou: minha filha, não temos escolha. Rafael é o filho mais novo, não tem terras, não tem como salvar nossa família. É o Henrique quem vai pagar nossa dívida. E naquele momento, meninas, eu entendi que meu destino já estava decidido antes mesmo de eu nascer, porque naquela época a mulher não casava por amor, casava pelo que a família precisava, casava para servir, casava para calar. Lembro do vestido azul claro que minha mãe apertou com força no meu corpo, tentando me deixar com aparência de noiva feliz, e de como minhas pernas tremiam enquanto eu caminhava até Henrique naquele altar improvisado no salão da fazenda, olhando para o chão para não cruzar os olhos com Rafael, que estava parado na última fileira, com os punhos tão cerrados que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não disse nada, não fez escândalo, não implorou por mim, mas eu vi a dor nos olhos dele, e quando passou a mão no rosto, como quem seca suor, eu percebi que era lágrima. Antes de dizer o sim, eu juro que desejei que o chão se abrisse e me engolisse inteira. Eu me casei sem querer casar, me entreguei a um destino que não escolhi, e no momento em que Henrique segurou minha mão com firmeza, como quem segura um objeto novo, eu senti que uma parte de mim ficou ali, parada ao lado de Rafael, para sempre, incompleta. Mas a vida tem um jeito estranho de nos empurrar para caminhos que parecem impossíveis e depois cobrar caro por cada momento de felicidade roubada. Porque 2 anos depois daquele casamento gelado, numa noite em que a fazenda comemorava a colheita e a quadrilha tocava animada no terreiro, eu estava sentada sozinha perto do galpão antigo, tentando disfarçar a tristeza, enquanto olhava para o céu cheio de estrelas, quando ouvi atrás de mim aquela voz que eu reconheceria até no fim da vida. Helena. Só meu nome, só isso, mas dito do jeito que só Rafael sabia dizer, como se cada sílaba fosse uma promessa. Eu virei devagar, com medo de encarar o que sentia, mas quando vi aquele homem parado à minha frente, mais adulto, mais magro, mais sofrido, eu não consegui olhar para outro lugar. Ele se aproximou, parou tão perto que eu podia sentir o cheiro de madeira e suor que sempre me lembrava dele e perguntou: por que você deixou que te arrancassem de mim? E eu respondi com a voz embargada: porque eu tinha 15 anos, Rafael, e ninguém perguntou o que eu queria. Ele passou a mão no meu rosto com uma delicadeza que eu não recebia de ninguém havia muito tempo, e disse: eu tentei te esquecer, Helena, mas é como se meu corpo te chamasse até quando eu durmo. Quando ele me abraçou, eu senti meu coração voltar a bater de um jeito que eu achava que nunca mais ia sentir. Nós dois tentamos resistir, tentamos manter distância, tentamos fazer o que era certo. Mas o problema é que quando 2 pessoas se amam de verdade, o mundo inteiro pode tentar impedir, mas existe uma força maior que arrasta um para o outro, como um rio que não pode ser contido. Eu lembro da primeira vez em que a gente se entregou um ao outro no silêncio do galpão. Eu tremia da cabeça aos pés, não de medo, mas de finalmente sentir que estava exatamente onde tinha que estar. Rafael me olhou com os olhos marejados e disse: Helena, eu vou te amar até o fim da minha vida, mesmo que a vida não deixe a gente ficar junto. E eu respondi: eu já sou sua, mesmo que o mundo diga que não posso ser. A partir daquele dia, meninas, nosso amor virou nosso segredo, nosso refúgio, nosso pedaço de céu roubado no meio de uma vida cinzenta. Enquanto Henrique se orgulhava achando que tinha conquistado uma esposa exemplar, eu vivia entre 2 mundos, o mundo frio do dever e o mundo quente do amor proibido. E foi desse amor que nasceu meu primeiro filho, e depois o segundo, o terceiro, o quarto, e por fim a minha caçula. Cada gravidez era um misto de alegria e medo, porque eu sabia que estava trazendo ao mundo pedaços de Rafael, mas também sabia que vivia em uma corda bamba que poderia arrebentar a qualquer momento. Rafael vinha quando Arnaldo viajava,
Aparecia no galpão como se fosse parte da escuridão e me abraçava com tanta saudade que dava para sentir o peito dele tremendo. Ele dizia: "Eu queria te levar daqui, nem que fosse para viver numa casinha de madeira no meio do nada." E eu respondia: "Eu iria, Rafael, eu iria agora mesmo, se o mundo não fosse tão cruel com a gente." Mas o mundo é cruel, meninas. E cada segundo de felicidade que roubamos dele parece ter sido anotado, guardado, esperando o momento certo para ser cobrado. E a cobrança veio. Sempre vem, e nos cobrando caro, porque amor proibido não fica escondido para sempre, e o nosso estava prestes a ser descoberto da pior forma possível. Meninas, quando eu digo que o destino cobrou caro cada minuto do amor que vivi com Rafael, eu não digo isso da boca para fora, porque o dia em que Arnaldo descobriu tudo foi o dia em que eu senti que meu mundo, meu corpo e minha alma tinham sido rasgados ao meio. E até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda consigo ouvir o som seco da porta do galpão batendo contra a parede naquele instante que mudou nossas vidas para sempre. Era final de tarde, um daqueles finais de tarde quentes em que o céu do Mato Grosso fica laranja e parece que vai pegar fogo. E Arnaldo tinha viajado para uma reunião em Cuiabá, pelo menos era o que eu acreditava. Eu e Rafael estávamos no galpão antigo, sentados lado a lado, conversando sobre a vida que nunca tivemos coragem de viver juntos. E lembro que ele segurou minha mão e disse: "Helena, às vezes eu acho que nasci para te perder, porque toda vez que te tenho por um instante, o mundo dá um jeito de te arrancar de mim." Eu apertei a mão dele e respondi: "Rafael, eu queria poder viver esse amor à luz do dia. Queria poder te chamar de meu marido, sem medo, sem esconderijo, sem essa culpa que me mastiga por dentro." Mas antes que eu terminasse de falar, a porta se abriu com tanta força que o vento levantou poeira do chão. E Arnaldo entrou como um touro ferido, com os olhos arregalados de ódio e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Uma mistura de humilhação, traição e fúria, que fez o ar dentro do galpão ficar pesado como chumbo. Ele gritou: "Então é isso? Enquanto eu viajo para sustentar essa casa, vocês dois usam o meu galpão para se encontrar como dois ratos imundos?" Eu dei um passo para trás com o coração disparado e disse: "Arnaldo, por favor, deixa eu explicar." Mas ele não deixou, porque nesse instante Rafael se colocou na minha frente, como fazia todas as vezes que o mundo parecia querer me machucar, e disse: "Arnaldo, a culpa não é dela. Se quiser brigar, briga comigo." E quando Rafael disse isso, eu senti como se estivesse vendo dois homens que foram criados juntos, que dividiram a mesma mesa, que dormiram no mesmo quarto na infância, se tornarem inimigos mortais diante dos meus olhos. Arnaldo avançou para cima dele como uma avalanche, empurrando-o contra a parede, e a briga começou tão rápida que eu mal tive tempo de respirar. O som que eu ouvia foi carne batendo em carne, os punhos de Arnaldo acertando o rosto de Rafael com força brutal, e Rafael revidando com uma mistura de dor e desespero. Eu gritava: "Parem, pelo amor de Deus, vocês vão se matar!" Mas eles estavam tão tomados pela raiva que pareciam surdos. Em um momento, Arnaldo segurou Rafael pelo colarinho e cuspiu: "Você roubou tudo de mim. Roubo de terra, eu perdoo. Roubo de dinheiro, eu resolvo. Mas roubar minha mulher? Roubar meus filhos? Isso eu não perdoo nunca." E a palavra filhos saiu tão carregada de veneno que eu senti meu peito queimar. Rafael, sangrando pela boca, com o rosto já marcado pelos golpes, olhou para ele e respondeu com a voz arranhada: "Você nunca teve o coração dela, Arnaldo. Nunca. E isso te corrói desde o primeiro dia." Nesse instante eu vi a loucura tomar conta de Arnaldo, como se aquela frase tivesse arrancado uma máscara que ele usou a vida inteira. Ele gritou: cala a boca ou eu te mato, seu desgraçado." E os dois caíram no chão, rolando, derrubando ferramentas, chutando cadeiras, parecendo dois animais selvagens lutando por território. Eu caí de joelhos, puxei o braço de Arnaldo, implorando: "Arnaldo, pelo amor de Deus, pensa nos meninos." Mas ele me empurrou tão forte que eu bati as costas num caixote de madeira e perdi o fôlego. Quando finalmente Rafael conseguiu se levantar, cambaleando,
Arnaldo apontou para a porta e disse com uma voz grave e trincada de ódio: "Se você colocar os pés nessa fazenda de novo, eu te mato. Eu juro pela alma da nossa mãe." Rafael olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Lágrimas que não escorriam só de dor física, mas de perda, de despedida, de uma vida inteira que nunca pôde ser vivida. Ele disse: "Helena, me perdoa. Se eu ficar, vai piorar. Eu te amo, mas eu não posso ficar." E saiu tropeçando, segurando a costela sem olhar para trás, enquanto o sol desaparecia no horizonte como se aquele dia quisesse apagar tudo de uma vez. Quando eu vi o motor da caminhonete dele ligando e se afastando pela estrada de terra, eu senti como se alguém tivesse arrancado um pedaço do meu corpo. Arnaldo ficou parado no centro do galpão, ofegante, com as mãos sujas de sangue, e me encarou como quem olha para uma inimiga, não para uma esposa. Ele disse: "Helena, a partir de hoje, você não fala mais com ele. Você não diz o nome dele. Você não olha na direção de onde ele vive. A partir de hoje, essa história morre aqui." E eu tentei dizer: "Arnaldo, você não pode fingir que nada aconteceu." Mas ele me interrompeu com uma frieza tão profunda que eu senti meu coração gelar. Ele disse: "Posso sim. Já faço isso desde o primeiro filho. Você acha que me enganou? Eu sempre soube. Cada gesto seu me dizia de quem eles eram. Cada olhar seu entregava tudo. A diferença é que eu escolhi ficar. Você não escolheu nada." E eu fiquei ali imóvel, sentindo a verdade bater em mim como uma onda que me arrastava profundo. Ele sempre soube. Todo aquele silêncio, toda aquela frieza não eram castigos vazios. Eram a maneira dele me manter ali, presa, pagando por um pecado que eu cometi por amar quem não devia. E foi naquele dia, meninas, naquele galpão onde vivi meus maiores amores e meus maiores medos, que eu perdi os 2 homens da minha vida, no mesmo minuto. Um, porque me expulsou do coração dele, e o outro, porque o mundo o arrancou de mim. O amor proibido tinha terminado, mas o preço dele estava só começando. Meninas, quando o passado voltou para me cobrar na forma daquele exame de DNA queimando dentro do envelope, eu pensei que nada mais pudesse piorar. Mas foi só alguns dias depois que o destino me mostrou que ainda havia mais por vir. Porque num domingo cinzento, daqueles em que o ar parece mais pesado e o coração mais sensível, Paula entrou na cozinha segurando o prontuário médico do filho dela e disse com a voz trêmula: "Mãe, o médico pediu o histórico genético da nossa família, porque ele acha que essa doença rara pode ser hereditária." Eu senti o sangue gelar por dentro, porque naquele instante percebi que o que Arnaldo escreveu na carta não era um pedido, era uma ordem da vida. A verdade, por mais cruel que fosse, agora poderia salvar ou prejudicar a saúde de um dos meus netos. E como é que uma avó escolhe continuar mentindo quando um inocente depende da coragem dela? Paula aproximou-se com o rosto preocupado e insistiu: "Mãe, tem alguma coisa que a senhora não está me contando? Porque esse exame aqui não bate com o lado do pai nem com o nosso. O que é que tem de errado na nossa família?" E eu paralisei ali, com a faca na mão, ainda cortando cebola, mas sentindo que quem estava sendo cortada por dentro era eu. Tentei responder com leveza, mas minha voz saiu falhando. "Talvez seja só um erro do laboratório, Paula. Às vezes isso acontece." Mas minha filha, sempre tão perceptiva, cruzou os braços e disse: "Mãe, eu sou enfermeira. Eu sei quando alguma coisa não faz sentido. O que a senhora está escondendo?" E quando ela falou isso, eu senti como se Arnaldo estivesse de pé atrás de mim, repetindo a mesma frase da carta: "Conte a verdade a eles." A partir daquele momento, meninas, eu não consegui mais dormir direito. Eu virava para um lado, virava para o outro e o bilhete parecia me chamar de dentro da gaveta, como se tivesse vida própria. Eu levantava de madrugada, caminhava pela casa como um fantasma, observava as fotos dos meus filhos penduradas na parede, cada um sorrindo com aquele brilho nos olhos que sempre foi a mistura perfeita do meu rosto com o de Rafael. E a culpa pesava tanto que meus joelhos doíam. Eu não sabia como dizer a verdade sem destruir tudo que eles acreditavam por 40 anos.
Pensei até em queimar o envelope, em fingir que nunca o tinha recebido. Mas aí lembrava do meu neto se curvando de dor no hospital e o fogo apagava dentro de mim. A verdade precisava sair. No domingo seguinte, quando todos vieram para o almoço, eu senti que era hora. Não porque eu estava preparada, mas porque omitir já não era mais possível. A mesa estava cheia, o cheiro de arroz com pequi perfumava a casa e meus netos corriam pelo quintal rindo alto sem imaginar a tempestade que eu estava prestes a soltar. Esperei todos se servirem, esperei o barulho das conversas se estabilizar e então me levantei devagar, segurando o envelope com tanta força que minhas unhas quase rasgaram o papel. Luciano foi o primeiro a notar que havia algo errado e perguntou: "Mãe, o que é que está acontecendo? A senhora está branca." Paula, que já desconfiava de tudo, respirou fundo e disse: "Eu falei que tinha alguma coisa." E então eu disse: "Filhos, eu preciso que vocês me escutem e prometam que vão tentar me entender antes de julgar." Só que ninguém promete calma quando sente o cheiro da verdade queimando no ar. Todos ficaram em silêncio, mas era um silêncio duro, pesado, como se a casa inteira estivesse prendendo o fôlego. Eu coloquei o envelope sobre a mesa e falei: "As respostas que vocês procuram estão aqui dentro. O seu pai não era pai de vocês." A reação foi como uma explosão. Luciano levantou tão rápido que a cadeira caiu no chão e gritou: "O quê? Isso é algum tipo de brincadeira cruel?" Marina levou a mão à boca, os olhos já cheios de lágrimas. João Marcos, sempre racional, pegou o envelope como um advogado que analisa uma prova e sussurrou: "Isso é real? Isso aqui é oficial? Vocês todos foram testados?" Paula chorou, mas não de espanto, e sim de confirmação. E Isadora, minha caçola, foi a única que ficou me olhando com os olhos marejados, mas serenos. Ela disse: "Mãe, por que a senhora carregou isso sozinha?" E essa frase me destruiu mais do que qualquer grito. Meus filhos mereciam toda a verdade, e então eu contei. Contei sobre o meu casamento arranjado, contei sobre Rafael, contei sobre o amor impossível, contei sobre as noites escondidas no galpão, contei sobre cada gravidez carregada de medo e esperança, contei sobre a briga violenta entre os dois irmãos, contei sobre o pacto de silêncio que Arnaldo impôs, contei sobre o bilhete, contei tudo, cada pedaço, cada dor, cada culpa. E enquanto eu falava, eu via cada filho reagindo à sua maneira. Luciano tremia de raiva, apertando as mãos como Arnaldo fazia quando se sentia traído. Ele disse: "A senhora mentiu pra gente a vida inteira. Como é que a gente confia em tudo agora?" Marina chorava compulsivamente, repetindo: meu Deus, tudo era mentira." João Marcos andava de um lado para o outro, incapaz de absorver a informação, dizendo: "Isso muda tudo. Isso muda até o sobrenome." Paula enxugava as lágrimas e murmurava: "Agora o exame faz sentido. Meu filho precisava dessa verdade." E Isadora, minha caçula, foi a única que ficou me olhando com os olhos marejados, mas serenos. Ela disse: "Mãe, por que a senhora carregou isso sozinha?" E essa frase me destruiu mais do que qualquer grito. Meus filhos mereciam toda a verdade. E então eu contei. Contei sobre o casamento arranjado. Contei sobre Rafael. Contei sobre o amor impossível. Contei sobre as noites escondidas no galpão. Contei sobre cada gravidez carregada de medo e esperança. Contei sobre a briga violenta entre os dois irmãos. Contei sobre o pacto de silêncio que Arnaldo impôs. Contei sobre o Brigitte. Contei tudo. Cada pedaço. Cada dor, cada culpa. E enquanto eu falava, eu via cada filho reagindo à sua maneira. Luciano tremia de raiva, apertando as mãos como Arnaldo fazia quando se sentia traído. Ele disse: "A senhora mentiu pra gente a vida inteira. Como é que a gente confia em tudo agora?" Marina chorava compulsivamente, repetindo: meu Deus, tudo era mentira." João Marcos andava de um lado para o outro, incapaz de absorver a informação, dizendo: "Isso muda tudo. Isso muda até o sobrenome." Paula enxugava as lágrimas e murmurava: "Agora o exame faz sentido. Meu filho precisava dessa verdade." E Isadora, minha luz,
Me abraçou por trás, como se estivesse amarrando a minha alma de volta ao meu corpo. Naquele momento, meninas, percebi que a verdade, por pior que fosse, tinha libertado todos nós da prisão de décadas. Só que a cura não viria rápido. O dano havia sido grande. E a jornada ainda estava longe de terminar. Meninas, quando eu achei que o pior já tinha passado, que abrir meu coração e entregar aquele segredo monstruoso nas mãos dos meus filhos seria o ápice da dor, descobri que a vida sempre deixa um fiapo solto para puxar a gente de volta para dentro do passado, porque os dias seguintes foram os mais silenciosos e tensos da minha vida. Como se cada esquina da casa ainda ecoasse as palavras que eu disse, e cada porta fechada carregasse a respiração presa de um dos meus filhos, tentando entender quem eram de verdade. Lembro de acordar na segunda-feira e sentir a casa grande demais, vazia demais, como se eles todos tivessem se mudado sem me avisar. E quando Luciano apareceu na porta da cozinha para pegar um documento da fazenda, ele apenas disse: "Bom dia, mãe", sem olhar nos meus olhos. E aquela simples frase, dita sem afeto nenhum, doeu mais do que todos os gritos do domingo, porque era como se ele estivesse tentando aprender a viver comigo de novo, mas não sabia por onde começar. E Marina me ligou mais tarde dizendo: "Mãe, eu preciso de um tempo. Eu te amo, mas preciso respirar." E João Marcos, sempre tão metódico, me chamou para uma conversa formal na sala, como se estivesse diante de uma cliente importante, e disse: "Eu analisei tudo, mãe, e legalmente não muda nada. Emocionalmente muda, mas não invalida nada do que vivemos. Então eu decidi aceitar as duas histórias, a que me criaram e a que me conceberam." E aquilo veio tão dele, tão exato, tão lógico, que eu sorri pela primeira vez em dias. Paula, depois que viu o tratamento do filho finalmente avançando, veio até mim e falou: "Mãe, se a senhora não tivesse contado, meu filho poderia estar correndo risco, então obrigada. Porque, no final das contas, a sua coragem salvou ele." E eu chorei abraçada nela porque pela primeira vez não me senti criminosa, me senti mãe. Mas foi Isadora quem curou o que havia ficado em ruínas dentro de mim. Ela entrou na cozinha com a sua liberdade estampada na postura, sentou-se à mesa enquanto eu coava café e disse: "Mãe, uma história não apaga a outra. Eu não perdi meu pai. Eu só descobri que tenho dois. E eu só te admiro mais por ter sobrevivido a tudo isso." E aquele momento, meninas, foi como receber de volta o ar depois de passar anos debaixo d'água. 2 anos se passaram e hoje eu percebo que a verdade não destruiu a nossa família. Ela reorganizou, reconstruiu, abriu feridas que precisavam ser limpas e, em alguns casos, até aproximou quem antes vivia distante. Mas o mais bonito aconteceu no dia em que Luciano me chamou para ir visitar o túmulo de Arnaldo com ele. E chegamos lá, os dois, debaixo de um sol manso. E ele colocou as mãos no bolso, respirou fundo e falou: "Pai, eu não sabia a verdade, mas eu sei do amor que você teve pela gente. E isso basta." E eu fiquei ali, ao lado do meu filho, percebendo que o homem duro que eu conheci por 48 anos tinha deixado no mundo um legado muito maior que o sobrenome. Depois fomos ao túmulo de Rafael, e desta vez foi o meu coração que falou. Toquei a lápide fria e sussurrei: "Rafael, nossos filhos já sabem quem você foi, e não te olham com culpa. Te olham com curiosidade e com carinho." E eu senti uma paz tão profunda que parecia que a própria terra respirava aliviada ao meu redor. Hoje, aos 72 anos, eu vivo sozinha na minha casa, mas nunca estive tão acompanhada da verdade, do aprendizado, dos meus filhos, dos meus netos, e de uma serenidade que só chega para quem finalmente encara a própria história de frente. E quando alguém me pergunta: "Você faria tudo diferente se pudesse?" Eu sempre respondo: "Não sei, porque meus filhos existem por causa de tudo o que aconteceu, e eu os escolheria de novo em qualquer vida. Mas se eu pudesse dar um conselho para qualquer mãe que esteja ouvindo minha voz agora, seria este: segredos são pesos que crescem com o tempo. Não carreguem décadas de silêncio pensando que proteger é mentir, porque no fim, a verdade sempre chega. Seja numa carta, num exame, numa doença ou num olhar que te obriga a confessar. E se eu estou contando tudo isso aqui, meninas,
É porque descobri que a liberdade não está em esconder, está em finalmente poder dizer: meu nome é Helena. Eu errei, eu amei, eu sobrevivi. E hoje, enfim, eu estou em paz.